Nós vamos ter agora o nosso sábado de saúde e espiritualidade. É aquele momento de a gente tratar da nossa saúde física, mental, espiritual. Começa a partir das 13 horas, às 12h30 já tem gente na casa, às 13 horas a gente começa a instituição física. É muito legal para quem aqui, todo mundo aqui já conhece, mas para quem não conhece, fica o convite de conhecer esse trabalho também. Tá joia? Algum aviso mais? Também quer falar alguma coisa? Não. Rebeca, alguma coisa a respeito do ESD? Eu faço uma inscrição, porque a gente vai passar os comunicados, né, vai fazer os grupos do WhatsApp antes. Então é importante quanto antes fazer melhor. Tá joia. Então vamos ao nosso exórdio do livro Fonte Viva, do Chico Xavier do Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva. No item 63, diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus em João capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande método, exaltando a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam de afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários de sonhadores, há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna através de pregações eruditas e comoventes em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores, a inteligências primorosas que vazam páginas sublimes, crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador, todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam com recursos e métodos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova um tipo de cooperador diferente. Louva ao Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias o permitam. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos levou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. E é isso, o Espiritismo, a palavra do Mestre não é para ser simplesmente falada, simplesmente indicada, é para ser difundida, é para ser vivenciada. Isso é uma boa reação, né, Rogério? É isso que meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai. Entrar em sintonia com os nossos irmãos no plano espiritual. E agradecer mais uma vez por este momento de fé, em que estudamos a palavra do Evangelho. Agradecer pelos nossos irmãos, pela presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão conosco no momento de hoje. Pedir muita luz sobre esta assembleia, muita inspiração para a condutora dos nossos estudos. Graças a Deus. Minha amiga Sara. Pessoal, boa noite. Feliz ano novo. Esse negócio de feliz ano novo no Brasil, ele vai mais ou menos até a quarta-feira de cinza, quando termina o carnaval. Por aí. Aí vocês podem continuar desejando feliz ano novo para todo mundo, porque no Brasil o ano só começa Depois de carnaval. depois de carnaval, né? Com o povo sabe as coisas, né? Pessoal do EJA, de quais grupos, né? De cujos grupos eu saí, porque infelizmente não vou poder dar continuidade, me atualizem das fofocas todas. No particular, né? No grupo, no grupão, né? Tenho muito carinho, muito amor por essa casa que me recebeu, né? Como um segundo lar, desde o ano, finalzinho do ano 2024, né? Para o ano de 2025. E
Claro, né? A vida às vezes leva a gente para outros caminhos temporariamente e a mesma vida traz a gente de volta, né? Muitas vezes, né? Então vamos lá. Hoje, no nosso primeiro estudo público, né, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 20 que fala sobre os trabalhadores da última hora. Acho que todo mundo mais ou menos conhece a história, né? Rebeca está ali, pessoal do LED, nessa aula vocês mentem, vocês dizem, eu conheço, né, já estudei, todo mundo balançando a cabeça, as lagartixazinhas, tudo leva, né? Se Rebeca não estivesse aqui, a conversa era outra. Não ouvi nem falar, né? Trabalhadores da última hora, né? Então, os trabalhadores da última hora, né? Como Jesus fala, em uma das tantas vezes em que Jesus compara o reino dos céus a algo ou alguém tentando, portanto, nos ensinar e nos fazer compreender o que seria estar o reino dos céus, né? E ele fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha, né? Ele não vai ler, mas vai rapidamente passar por esse conto de Jesus, né? Ele sai várias vezes ao longo do dia, primeiramente de madrugada, manda alguns trabalhadores trabalhar na vinha, sai novamente na terceira hora, né? Depois a sexta hora, a nona hora do dia e a 11ª hora do dia, né? Então, ao longo do dia ele sai e toda vez que ele sai, ele chama novos trabalhadores para a sua vinha. E aí o que acontece? Quando o dia de trabalho acaba, o senhor da vinha chama todos os trabalhadores, começando por aqueles que tinham sido chamados por último, aqueles que passaram menos tempo trabalhando. E ele começa então a remunerar o dia de trabalho de cada um deles. E nisso, o pessoal que chegou primeiro faz aquilo que a gente não faz, ficar de olho na vida do outro, né? Porque quando a gente é chamado para fazer alguma coisa, a gente sempre fica olhando para o outro, né? Esquecendo que a nossa evolução ela vai para frente, ela vai para o lado, a gente tem que olhar para frente. Mas aí a gente tem esse costume, e aqui nesse relato de Jesus, né, ele também, os trabalhadores dali da primeira hora, da hora da madrugada, também estavam de olho. Enquanto que eles estavam de olho, eles fazem uma coisa que também aqui ninguém faz, ficar fofocando entre si, né? E eles falavam o quê? Quando chegar a gente, então a gente vai receber mais do que tinha sido combinado lá de madrugada, porque tinha sido combinado uma remuneração pelo dia de trabalho. Mas quando eles perceberam que aqueles que trabalharam menos, segundo, né, o tempo cronológico contado aqui na Terra, trabalharam menos horas, estavam recebendo o mesmo tanto que tinha sido prometido a eles, naturalmente na cabeça deles. Eles pensaram que a gente vai receber mais. Por que eles pensaram isso? A gente vai já analisar um pouquinho esse comportamento humano. Quando os da primeira hora chegam para receber o valor acordado, eles recebem o justo valor acordado. Aí eles gostam? Eles não gostam. Eles não gostam, eles acham ruim. Eles acham ruim ter recebido o mesmo tanto por ter trabalhado o dia inteiro do que o pessoal que trabalhou menos. E aí muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente vai reclama com Deus, né, por assim dizer, porque o Senhor da vinha aqui representando Deus, né, como ele age conosco. E eles acharam ruim e chegaram a cobrar satisfação. Lembrando uma resposta que os espíritos deram a Allan Kardec na codificação, que é uma resposta que caberia a muitos de nós nas nossas situações do dia a dia, quando a gente questiona Deus, quando os espíritos dizem como ousais pedir contas a Deus dos seus lados. E a gente faz isso o tempo todo, quando alguma coisa nos desagrada. Então eles também foram lá pedir contas, porque é que a gente está recebendo o mesmo tanto que aqueles que trabalharam menos receberam. Isso também fala de uma característica nossa, que muitas vezes nós não gostamos de ver. Mas, seguindo, né, para chegar na conclusão, o Senhor da vinha então diz a eles: eu estou sendo injusto com vocês, eu combinei um valor, estou pagando outro, eu estou sendo errado, agindo errado. Não está, é errado, é aquela história, é errado não dá, né? É igual quando alguém traz um argumento bom, mas a gente também não quer dar razão, porque a gente é teimoso, a gente olha para a pessoa e diz: é errado, você não está, né?
E aí ele diz, em outras palavras, né, porque tem uma evolução espiritual bem superior que a gente tem, e às vezes o dinheiro não é meu, eu não faço aquilo que eu quero. Então, se eu quero pagar aqueles que chegaram por último, o mesmo tanto que eu estou pagando a vocês que passaram o dia, por que é que eu não posso? Né? E nisso, quando a gente vê, às vezes, pessoas receberem bênçãos que a gente acha que são injustas, talvez essa seja a resposta que Deus daria para a gente se a gente pudesse ali, né, numa figura que dentro do Espiritismo a gente entende que Deus não é aquela pessoa ali, né, mas vamos supor que fosse uma figura que a gente pudesse confrontar, talvez essa seria a resposta que nós recebêssemos. Eu não posso dar as bênçãos que eu quero dar para quem eu quero. Não, é você que vai mandar em mim agora, né? É que nem quando Rossano do Cringen diz, Deus perdeu o controle do universo, né? Quem tem o controle é a gente, ou a gente acha que tem, né? E a gente diz a Deus o que Deus deve fazer. Olha a prepotência que muitas vezes o ser humano tem. Eu achei engraçado uma vez, porque é uma expressão que eu me reconheci. Diz assim, o brasileiro ele é uma figura única, porque ele não só diz assim, se Deus quiser, que é uma frase bacana, se Deus quiser, mas a gente ainda dá uma intimação, e ele há. Aí diz Deus, se ele não quiser, quem é Deus para não querer se eu estou querendo? Né? Então assim, então se Deus quiser, aí a gente podia parar por aí, mas a gente bota a cereja no bolo e ele há, não quer, né? Hoje mesmo eu sou dessa, lá falando com meus gatinhos, os donos da casa. Se meus amores, aqui a comida, aqui a água, porque você tem que dar satisfação. Quem tem gato em casa sabe que você não sai na hora que você quer assim, você praticamente volta à idade que você era adolescente, dá uma satisfação à sua mãe. Né? Eu juntei os meninos, dei o jantarzinho deles, a aguinha, com gelo, porque estamos no verão. Que vai com gelinho. Deixei tudo arrumadinho, disse, mamãe não vai deixar vocês sair, porque mamãe vai voltar, já vai estar à noite. Né? Então assim, inclusive mamãe volta, viu? Deus quiser, né? Aí fui fechar a porta e fiz, é bom que ele queira, porque senão tá ruim aqui o negócio, né? Imagina a rebeldia do ser desencarnando a caminho daqui. Eu já chego chutando a porta lá com a dizendo, me explique como é que eu vou dar uma palestra e você me desencarna, meu filho. Né? Se eu não estivesse fazendo coisa errada, né? Que a gente é cheio das exigências, né? Então, o Senhor da vinha diz, em outras palavras, eu faço aquilo que eu quero com aquilo que é meu, né? Talvez nós fôssemos muito mais bruscos e rudes na nossa resposta. E aí o que é que pertence a Deus? Tudo. Né? Inclusive a nossa vida pertence a Deus, né? A gente acha que pertence a nós, né? Alguns movimentos por aqui na Terra costumam dizer o quê? Meu corpo, minhas regras, isso e aquilo, mas esquece que o nosso corpo não nos pertence, nossa vida não nos pertence. E nossa alma, né, enquanto encarnados e espíritos, enquanto desencarnados, não nos pertence também. Uma vez eu tive uma discussão filosófica e teológica com uma amiga minha que é evangélica, filha de um pastor, pessoa com uma cultura, assim, um conhecimento da Bíblia fantástico. E aí, eu comentando com ela, uma vez eu estava atendendo no CVV, e a pessoa que ligou estava no desespero, e ela me disse assim, você sabia que a Bíblia não proíbe o autoextermínio? E na hora eu fiquei muda, porque eu pensei, tá, bexiga, será? Eu comecei a ver os mandamentos, né? As coisas. Eu perdi, né? Aí você pega o WhatsApp na hora e fala com a menina, nem argumentos ali na hora. E ela disse, expressamente não, mas ela disse que a nossa vida não nos pertence. Então, se nossa vida não nos pertence, eu não posso fazer o que eu quero com a minha vida. Portanto, eu não posso acabar com aquilo que me pertence. Então, indiretamente sim, né? E vocês veem por que a inteligência muitas vezes é perigosa. Porque as pessoas inteligentes que não têm aquela moralidade, né, que não tem aquela parte moral, aquela parte mais do despertar da consciência, elas são capazes até de nos fazer duvidar de alguma coisa. Né? Elas são capazes de, na sua inteligência, argumentar de uma forma que parece que aquilo que está errado está certo. E aqui, quando a gente analisa, a primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, mas errado não está, mas certo também não está, porque uma turma trabalhou o dia inteiro, recebeu X, a outra turma trabalhou meio-dia, né, 3/4 de dia ali, depois teve o pessoal que trabalhou só 1 hora, por que todo mundo recebe a mesma coisa?
né? E aí na minha cabeça eu pensava assim, então aquele pessoal que começou desde o começo lá o trabalho, no dia seguinte também não vai mais estar disponível desde o começo do dia. Esse era um raciocínio errado, né? Que às vezes a gente não entende, né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a moral dos ensinos de Jesus, nos explica por que os trabalhadores da última hora têm direito ao mesmo salário, ao mesmo pagamento. Porque eles estavam disponíveis. Então aquela mentalidade nossa, amanhã eu vou acordar meu dia então, que é para receber a mesma coisa, já está errado. Né? Eu tenho que estar à disposição desde a madrugada, né? Por assim dizer, como aqui diz, né? O pessoal que começou na madrugada. E aí é tanto que ao longo do relato, o Senhor da Vinha pergunta para aqueles que ele vai chamando e aqueles que ele chama por último, e diz, por que vocês não estão trabalhando? E eles respondem, porque ninguém nos contratou. Mas eles estavam disponíveis. E se alguém aqui já saiu de manhã um dia para procurar emprego e passou o dia procurando e não encontrou, talvez tenha sentido a dor daqueles trabalhadores da última hora. Né? Aquela dor de você querer buscar, procurar, mas não ser, vamos dizer, contratado. Aqui ele não fala de uma coisa material. Ele está falando de algo muito mais amplo. Mas dentro das nossas experiências, né, aqui na matéria, é uma comparação que muitos de nós podem entender. De procurar trabalho, de procurar cliente, de procurar algo na vida material, está lá se esforçando, dando tudo de si e não conseguir. E aí a pessoa consegue, muitas vezes o pessoal diz que foi sorte. Né? É aquela história, né? Pessoal que acorda de madrugada, vocês sabem que não computa você acordar de madrugada se você não postar uma foto assim de um amanhecer. Postou a foto do amanhecer, aí você mostra a sua evolução espiritual dizendo assim, dizem que foi sim, vão dizer que foi sorte. Né? Serve de indireta para todo mundo. Mas é uma verdade, muitas vezes quando a gente consegue, aí foi sorte, aí foi indicação de amigo e tudo, mas as nossas lutas e batalhas silenciosas são conhecidas por muito poucos. Então é bem assim, quem trabalha, quem chegou por último na seara, tem o mesmo direito de quem chegou antes, desde que tenha estado sempre à disposição. E isso nos leva a outra reflexão, aqueles que desperdiçam o trabalho, também é trazido aqui. Aqueles que desperdiçam a oportunidade de trabalhar. Eles têm outra oportunidade, sim, porque Deus é um Deus também de segundas chances, né? Eternas segundas oportunidades. Mas isso às vezes demora. Porque se eu estou capacitada para trabalhar para Deus, que esse deve ser a nossa função. Mesmo no meu emprego material, que me dá o meu sustento material, eu tenho que estar trabalhando para Deus sempre. Dentro de tudo aquilo que eu faço. Você vai passando uma vassoura em casa, eu tenho que estar fazendo isso com o coração colocado para Deus. É tanto que tem algumas crenças que trabalham muito essa questão da energia, que dizem que se você fizer uma faxina na casa com raiva, mesmo uma faxina material, você vai estar espalhando energia ruim pela casa. Olha só, né? Como que vai as crenças aí ao redor do mundo a respeito da sua intenção, do seu coração. Mas aí eu estou desperdiçando a minha oportunidade de trabalho. E aí, às vezes, o que é que acontece? Quando eu caio em mim, quando eu percebo que desperdicei, às vezes, uma vida inteira, ao desencarnar, eu vou pedir mais trabalho, que dizem que é isso que a gente faz, né? Dizem que a gente pede pelo trabalho, pede pelas provações, pede pelas oportunidades de dar o nosso testemunho, e a gente encarna e esquece. Muitas vezes passa uma vida voltada à matéria, passa uma vida voltada a algo que nos afasta de Deus, né? E aquilo que muitas vezes nós entendemos como bênção também nos afasta de Deus. Por exemplo, quando eu tenho uma vida com muita abundância material, às vezes isso me afasta de Deus. Às vezes isso me afasta do centro espírita, da igreja, daquela crença que meu coração escolheu e que vai ser o meu caminho para Deus. Eu sempre falo, né? Todas as religiões, todas as crenças do mundo, todas as cristãs e as não cristãs, são caminhos que levam para o mesmo Deus. O Espiritismo faz sentido para a gente que está aqui, né? Imagina, né? Ou pelo menos mais sentido do que alguma outra. Mas tem 8
bilhões e meio, né, de pessoas no mundo. E o Espiritismo não está entre as 4 maiores crenças, né, do mundo, que concentra quase 70% da população. Está ali dentro do cristianismo, tudo bem, né? Mas dentro do cristianismo a maior fé é a católica. Depois as vertentes protestantes. E o Espiritismo fica lá no finalzinho da lista. Então o Espiritismo é a nossa verdade. Mas tem pessoas de outras crenças que nunca ouviram nem vão ouvir falar do Espiritismo. E aí muitas vezes todos nós que dizemos que somos seguidores de Jesus ou de qualquer outro, né, de Maomé, de quem seja, e que estamos aqui para servir a Deus, com seus vários nomes que nós damos, mas é o mesmo Deus, nós enfrentamos todas as dificuldades do mundo com coragem e resignação, mas nós caímos na abundância. Um exemplo, às vezes a pessoa está desempregada, está com pouco dinheiro em casa, está com dificuldade, está com doença, e essa pessoa está sempre no seu templo religioso, está sempre rezando, está sempre conectado com a espiritualidade. Aí de repente começa a ganhar dinheiro, de repente a doença vai embora, de repente a vida está boa, aí essa pessoa fala o quê? Eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou descansar. Ai, agora eu não vou no centro, na igreja, no templo. Aí nem lembra mais de rezar em casa. Evangelho no lar uma vez por semana vira uma tortura para a pessoa, né? E aí a gente é afastado de Deus por aquilo que a gente entendia que era uma bênção. Outro dia, no outro centro, o rapaz estava se preparando para começar a palestra e estava falando da mega da virada, né? Que bateu o recorde, acho que de R$1 bilhão, né? Aí não pegando na mega da virada para atrapalhar meus planos de 2026 um pouquinho, mas eu já estou me recuperando, porque meu marido ele é da área técnica, né? Ele disse, são 50 mil, não sei quantas, uma chance em 50 mil, sei lá o que lá, 50 milhões de chances, como era um número desse aí, por das exatas. Meu amor, para humanas, um zero a mais, um zero a menos. Eu que sou da área de humanas, olhei para ele, olhei para o meu papelzinho, que eu fiz a minha apostazinha e disse, meu amor, por como eu vejo, ou eu ganho ou eu não ganho, então eu tenho 50% de chance. É desse jeito que faz. Eu mirei para as estatísticas e sei que eu disse 50% de chance, entendeu? Aí disse que nem eu quando discuto com você, né? Eu digo, não, no seu caso é 0 mesmo. Tem vezes que você está errado, tem hora que eu estou certa, a gente vai alternando e você não tem chance nenhuma. Né? Tem os que acham que tem 0, mas sempre tem 50%, né? Acaba tendo, né? Só que aí dizem aí que os resultados são manipulados. Aí o pessoal fala, mas assim, né? Inclusive eu disse, quando saiu, não saiu o sorteio, saiu outros dias, né? Foi uma lambançazinha que aconteceu. Eu disse, estou sentindo, porque todo mundo que joga está sentindo que vai, né? Que vai ganhar, né? 50% é uma chance, né? Para a turma que tem a mentalidade na humanas, né? E aí quando claramente não ganhei, né? Aí saiu, menino, que decepção. Eu tinha tantos planos, todos caridosos. Aí lembrei de Divaldo, né? Divaldo disse, todo espírito está doido para ganhar na loteria para fazer a caridade. Mas a gente ganha o 13º, não tem um centavo. A gente tem as férias, não dá não, está comprometido. Né? A gente vai no mercado, está tudo comprometido, dá para comprar um negócio para dar para alguém. A gente só vai fazer a caridade na Mega Sena, né? Inclusive, quando a gente desencarnar, tá todo mundo com a desculpa pronta. Na hora que a gente bater de cara com o mentor da gente, dizer, cadê a loteria? Meu filho, cadê? Eu estava esperando, né? Eu estava esperando pelo menos uma quina, né? Uma coisa assim. Mas a abundância, e esse rapaz estava falando, justamente da Mega Sena e tal, foi dia 2, né? Porque para a vida de palestrante não é fácil, não. Chamaram para dia 2 de janeiro. Aí eu fui dar uma força, né? Quem faz as horas, outro faz a palestra. E ele disse assim, aí depois a gente fala que a prova da riqueza é a prova mais difícil, o povo ri na sua cara, né? Eu disse, ri já na sua. Ele fez, o pessoal dá umas balançadinhas de cabeça, né? Eu digo, o pessoal manda a gente se lascar mentalmente, né? Dizendo, eu quero ver você com minhas contas lá em casa, com esse negócio de prova da riqueza ser a mais difícil. Mas foram os espíritas que disseram. E a gente vê no nosso ambiente religioso, doutrinário, né? Que seja. Quando está tudo ruim, todo mundo está presente. Quando a vida melhora, todo mundo se afasta.
Né? Tratamentos médicos espirituais, né? O pessoal não adoece na véspera do feriado. Não adianta ter tratamento no dia do feriado. Agora, na volta, você se prepara. Na volta é paz para todo mundo, é a fila do lado de fora. Né? Porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente não quer trabalhar na vinha. Né? E aí isso nos traz algumas reflexões a respeito dessa passagem de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, mas está no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 20 também, versículo 1 ao 16. Né? Ele fala um pouquinho sobre a gente. Não como a gente, como trabalhador da última hora, também, todos nós somos trabalhadores da última hora. Mas muitas vezes nós nos colocamos em situações em que nós não somos tão da última hora assim. E aí a gente vai falar da gente espírita para não ofender ninguém em outros lugares e outras religiões. O trabalhador mais antigo da casa espírita, não essa, né? Estou falando das outras. A gente fala de espiritismo, mas a gente nunca fala da gente. As mais antigas, né? As mais antigas, né? Por caridade, que a gente é caridoso, a gente não fala os nomes, né? Muitas vezes tem o ciúminho do novo que está chegando. Muitas vezes é um olharzinho atravessado, né? Muitas vezes não tem uma recepção do jeito que deveria ter, porque nós temos os trabalhos que a gente acha que é para o novato, né? Eu, por exemplo, chegasse um novato, eu botava logo para lavar um banheiro, para lavar uma louça, para tirar um lixo, por quê? Que eu vou dizer o quê? Que é para trabalhar a humildade. Tá vendo aqui? Não. Lavar a louça não é serviço de novato, né, Jefferson? É só dos mais antigos. É dos seres iluminados. A portaria, né? O trabalho mais importante dentro de um centro espírita, que o pessoal acha que é incorporar o mentor da casa. O trabalho mais importante é a recepção, é a portaria, é o trabalho mais importante. Recebe toda a energia da pessoa que vem na rua, muitas vezes, naquele jeito que a clínica psiquiátrica gosta. E aí a pessoa recebe aquela energia. E a pessoa acha que está só abrindo e fechando um portão, né? Que São Pedro diria, né? De abrir e fechar um portão. Né? Então, a recepção. Pessoal, quando tinha alguns centros mais organizados, como aqui já tem a escala, né? Por livre e espontânea pressão, vocês vão ficar na portaria, né? Mas quando isso é feito pelos mais experientes, aí já é a sabedoria que vem por trás. Né? Porque para muito novato, diz, menino, eu só fico naquela porta abrindo e fechando. Boa noite, bem-vindo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, bem-vindo, bem-vindo, boa noite, né? As duas alternativas que eu tenho. Soubesse como a recepção no centro espírita é importante. E o pessoal quer desenvolver mediunidade para ajudar o espírito sofredor, não, também, né? A gente quer receber os mentores. Depois que Divaldo desencarnou, que deve ter de gente recebendo. Recebendo Joana, recebendo, né? Sempre aquele confia e desconfiando na vida, né? Mas, quando nós não somos tão da última hora, muitas vezes nós temos também o que eles tiveram aqui numa análise perfeita de quem gosta, né? A Rebeca, eu sei que é fã como eu, de Anete Guimarães. Ela analisa o comportamento daqueles da primeira hora, dizendo a inveja. A inveja, o ciúme, a infantilidade daqueles que estavam antes e que muitas vezes não aceitam aqueles que estão chegando agora, que vê disputa onde o mundo espiritual vê colaboração. Né? Uma vez eu ouvi uma mensagem dessa de um espírito que quanto mais evoluído é o pessoal, que é os nomes, né? Quanto mais evoluído, mais eles assinam de forma irritante para nós, um amigo da casa. Né? Mas ele não foi batizado, claramente. Não tem nome essa criatura, né? Um amigo da casa, um espírito amigo, um trabalhador da casa, eles assinam muito assim. Né? São normalmente as mensagens mais bonitas que a gente vê. Quando ele diz assim, onde vocês vêm disputa, nós vemos só colaboração. Mas a gente vê disputa. Por que a pessoa está recebendo se eu não recebi? Por que a pessoa já conseguiu se eu ainda não consegui? E nós estamos falando de um centro espírita, de uma igreja, de um ambiente onde a fraternidade deveria falar até mais alto. Apesar que o verdadeiro trabalhador do Cristo, ele leva esse comportamento para a empresa, para o seu local de trabalho, para a sua família, né? A turma que fez ceia de Natal em família. Como é que está o psicológico de vocês? Estão bem? Não precisam de um psicólogo, não? Pois é, ceia de Natal em família grande, família pessoal que só se vê uma vez no ano.
aquele pessoal começa a se comparar o ano todo. Né? Compara ali na ceia do Natal, ao que uma prima, ao que uma tia, o que o pessoal fez. A inveja que às vezes desperta uma pessoa. Né? E inveja é um sentimento interessante, porque foi feita uma pesquisa, que essa pesquisa foi trazida por Rossandro Klinger, numa das suas palestras, ele é um psicólogo espírita, e ele dizia assim, pegaram um número de pessoas e perguntaram para essas pessoas, aqui no Brasil, o pessoal é invejoso? E aí todo mundo, 100% disse assim, todo mundo pessoal é muito invejoso. Aqui no Brasil, o brasileiro tem muita qualidade, mas tem um defeito que o pessoal é invejoso, né? Aí a outra pergunta em seguida era, você é invejoso? Aí ninguém era. Eu disse, meu amor, mas 100% respondeu que o brasileiro é invejoso, mas ao mesmo tempo ninguém sente inveja, né? Aí a gente manda para a NASA estudar isso aí. É igual a minha estatística da Mega Sena, né? 50% de chance. Ou eu ganho ou eu não ganho. Acabou, entendeu? Então assim, todo mundo sente inveja. Todo mundo sente inveja. Agora, o que é que a gente faz com aquele sentimento de inveja? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Né? Em uma outra passagem do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz a perguntinha de 1 milhão, né? Ou 1 bilhão. Né? Ele diz assim, como afastar os maus espíritos? Atraindo os bons. Como eu atraio os bons espíritos se afinizam, se afinam, simpatizam com as pessoas boas. Nessa hora dá vontade de fechar o livro e dizer, vou mudar de religião. Pessoa boa não é comigo, né? Porque o capetinha que habita em mim ainda não pode ser categorizado como pessoa boa. Mas ele continua, e com aqueles passíveis de se melhorar. Aqueles que querem se melhorar. Então eu que tenho berço católico, eu lembro das orações, dos hinos, né, das igrejas, onde se pede a Jesus que transforme meu coração. Né? Tem uma música católica que diz, né, às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Quem é do berço católico já vai passar os próximos 5 dias com a musiquinha na cabeça. Né? Magoado, frio, sem vida, aqui dentro, ele me aperta o meu coração. Né? E ele pede que Jesus, né, mande o seu espírito, aí uma concepção aí da religião católica, para transformar o meu coração. E aí a gente pode pedir isso dentro do espiritismo. Pode e deve. Então quando eu me pego sentindo aquela invejinha, aquela mordidazinha da inveja no meu coração, peço para que o meu coração seja transformado. Peço para que eu seja exposta, né? Porque é assim que a psicologia nos ensina. Quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente tem algum problema, algum defeito, a gente é exposto àquilo para que aquilo nos impacte cada vez menos e para que a gente reaja cada vez mais. Tentei convencer o marido do meu medo de viajar de avião. Disse, amor, eu tenho medo de avião que me pega. Eu fosse você comprar uma viagem por mês. Porque segundo a psicologia, se eu tenho medo de elevador, eu tenho que andar no elevador. Se eu tenho medo de cachorro, eu tenho que me expor ao cachorrinho. Então, eu tenho medo de avião, eu tenho que me expor A viagem. ao avião. Né? Ele não disse que não colou ainda não. Né? Olha, morre de medo de avião. Tá vendo? Atrapalhando a terapia da garota. Literalmente astral. Vamos se juntar para nos expor corajosamente ao avião. Né? Eu acho, inclusive, se vocês quiserem, pode abrir uma vaquinha, né? Tirando o medo de avião de Sara. Todo mês uma viagem deve resolver meu medo de avião. Né? Eu trago. Principalmente as que duram 7, 8 horas, né? Pois é. Porque também 3 horas para chegar em São Paulo, que não é graça. Pelo menos mais 6, que pelo menos chegar ali em Buenos Aires, né? Vamos, ou para Lisboa, quem sabe, né? Isso aqui também a gente tem que, né, aproveitar ao máximo a experiência de nos expor ao medo de avião. Né? Então, assim, quem conseguir, meninas, aí com seus respectivos, né, convencer, faça um workshop para que a gente consiga convencer. Porque aí tem medo, né? Morro de medo de ganhar na loteria. Morro de medo de ter saúde. Não, que diz, o que você tem, você atrai. Eu já tenho uma lista das coisas que eu tenho medo. É assim. Próxima vez eu não vou dizer pro meu marido, amor, esse gatinho dessa cor eu não tenho. Eu vou dizer, morro de medo de gato dessa cor. Traz aqui pra casa, né? Tem umas coisas que tá faltando, né? Nós temos outros amantes de gatos por aqui, né? E aí, nessa questão da gente muitas vezes se afastar de Deus,
pelas bênçãos que a gente tanto pediu na vida, existe um recadinho aqui que é muito bacana, e que ele fala da missão dos espíritos. E ele fala o seguinte, né? Homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, né? Lançai-vos em cruzada contra as injustiças e as iniquidades. Né? Homens de boa fé, homens e mulheres, né? Seres humanos de boa fé. Mais à frente, antes disso, ele falou que nós devemos pregar a palavra divina e que devemos sacrificar a essa palavra divina os hábitos, os trabalhos, as ocupações. Inclusive ele fala de ocupações fúteis. E aí São Francisco de Assis, por isso que eu digo, né? Todos são caminhos que levam para o mesmo Deus, que muda os autores, ficam as mensagens. Inclusive aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem muito recado e muita mensagem de pessoas que foram católicas, que foram santas e que colaboram, né? Onde nós vemos disputa, muitas vezes, a espiritualidade vê só colaboração. Né? E eles falam, São Francisco dizia, pregar o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. E é o que a gente faz, a gente está sempre falando. A gente está sempre falando, sempre explicando, sempre ensinando. Mas a maior pregação do Evangelho, ela vem nos exemplos da nossa vida. Quem eu sou, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? E aí não adianta, muitas vezes, por tanto eu falar e por tão pouco eu fazer, eu tenho um efeito contrário. Quem já não conheceu alguém assim, né? E que não sejamos nós essa pessoa na nossa família, no nosso círculo de amizades, a pessoa que só fala, que só prega, que não coloca em prática. Então nós estamos falando dos trabalhadores da última hora. O trabalhador da última hora é aquele que está tendo a oportunidade, muitas vezes muito esperado. E muitas vezes muito esperada, porque lá atrás nós tivemos que voltar, nos preparar para trabalhar, porque quando nós podemos trabalhar, nós desperdiçamos. E aí, aqui no Evangelho, diz que o Senhor vai dizer, você não está mais pronto para trabalhar, você precisa recomeçar a sua formação, você precisa se preparar de verdade. E aí nós voltamos como trabalhadores da última hora, né? O que muitos palestrantes falam que somos nós, os espíritas, os trabalhadores da última hora. Eu acho essa visão um pouquinho limitada, porque eu acho que o que tem de gente, né? Botar só na nossa conta, vamos arrastar os outros. Né? Trabalhadores da última hora podemos ser todos, quase todos nós, 8 bilhões e meio encarnados, exceto os missionários, né? Que tem muito pouca chance de ser a gente, missionário. Normalmente o missionário nem tem ideia que seja um missionário. Então, de repente, você olhou para sua família. Aí olhou assim e disse, eu acho que eu sou um missionário, porque esse povo dessa família. Você achou que você é um missionário, você já não é. Você achou que você está sempre certo, é certo quando você está brigando com seu marido? Você não está. Né? No caso de discussão com o marido, você normalmente está certa mesmo. Vindo aqui para o relato, eu achava que ia por um caminho, né? Podia botar o caminho na minha cabeça, o marido pegou outro caminho, eu disse, menino, tu vai para onde? Aí ele fez, por aqui que é mais perto, deu 3 minutos para cair a ficha que era mais perto mesmo, ele fez. Ainda levei uma bronca, disse, fica de crédito. Fica, porque antes que o dia acabe, né, meu senhor, você vai me dar um desse jeito. Ele fez, e tá indo fazer uma palestra. O espírito evoluído aqui é meu mentor, não sou eu. Se eu fosse espírito evoluído, nem encarnado eu estava. Inclusive, outro dia eu ouvi de um médico espiritual, vocês complicam a vida. Eu olhei para a cara dele, eu digo, rapaz, falou que tem 100 anos que tu não reencarna. A gente complica a vida, não sei. Reencarna, quer troca. Porque a pessoa é despeitada nesse nível, né? O médium lá, então, né? Trabalhando, o espírito trabalhando através de médium, dizendo que ele quer trocar. Porque aí você vê como a gente complica a vida por aqui. A gente complica. Em boa medida, a gente complica, né? E aí, mais para frente, então, ele fala justamente isso, né? Os sinais pelos quais reconhecemos aqueles que estão num bom caminho dentro do Espiritismo, mas vamos dizer como servidores de Deus, não vamos nos limitar ao Espiritismo, né? A gente reconhece pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Tudo isso aqui no capítulo 20, né? Princípios da verdadeira caridade que a gente ensina e que a gente pratica. Até porque se eu só ensino e não pratico, eu caio naquele defeitinho lá que Jesus falou de hipócrita. Aquela
pessoa que fala, que ensina, que prega aquilo que não pratica dentro de casa, no seu trabalho, na sua vida. Muitas vezes, quando eu estou muito revoltada, e a pessoa que é da área jurídica, ela tem uma característica, que a gente acaba, algumas pessoas já nascem assim, naturalmente vai para a área jurídica, algumas pessoas elas são desviadas pelo curso de direito, né? E aí você olha para uma situação e você automaticamente reconhece as formas que poderia ser usada aquela situação para enrolar um pouco. Porque você olha para uma transação e diz, menino, isso dava para fazer. Aí o mentor já fica, meu Deus. Aí você olha para a situação e diz, olha isso aqui desse jeito, dá certinho. Aí você acaba identificando as formas de enrolar um pouco. Né? E aí você acaba usando isso para o bem, né? Diz, olha, se acontecer isso, você pode ser enganado. E aí a gente vai tentando mudar o raciocínio. E tem vezes que nas minhas preces eu falo para o meu mentor, você está sabendo que meu relacionamento com o meu mentor é muito assim, né? Eu digo que é respeitoso, mas é assim, informal. Aí eu digo, você sabe que metade não, vamos botar 90% das besteiras que eu poderia fazer, escolho não fazer. É porque o Espírito me ensina que eu vou te afastar de mim. Imagine você tendo paz na sua vida, né? Não, você não pode se afastar de mim. Então eu racionalmente escolho não fazer as besteiras que eu poderia fazer, né? E isso aí é um começo. Para quem está achando, nossa, nós somos uma pessoa ruim, né? Você acha que você é uma pessoa ruim, bem-vindo ao clube, né? Porque Jesus, que foi e é Jesus, não aceitou ser chamado de bom. Ele disse, bom é só Deus. Então, como eu falo para o meu mentor, eu digo, você sabe que eu sou um capetinha em fase de transformação. Então, vai tendo paciência para aguentando aí, né? Na mensagem final, que a gente já vai para a nossa reflexão, aqui do capítulo 20, ele fala dos obreiros do Senhor. E é uma das mensagens que eu mais gosto, de todas as mensagens que nós temos. Mas, principalmente, dentro daquelas trabalhadores da última hora, ou de qualquer hora que você entenda que você é, porque nem todo mundo se entende como trabalhador da última hora, né? Isso aí é muito de cada um. Tem essa mensagem, que é uma mensagem extremamente assim, reflexiva, porque ele fala o seguinte, né? Ditosos serão aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, sem outro motivo, senão a caridade. Quem trabalha para Deus, pelo prazer, satisfação e alegria de trabalhar para Deus, né? Dentro da sua religião, dentro da sua crença, né? Aí ele diz assim, o Senhor vai chegar, né, um dia, e vai encontrar acabada a obra, e ele dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores. E quem são os bons servidores? Aqueles que souberam impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Quem soube silenciar ciúme, silenciar discórdia, para que a obra não sofresse dano. Então, que tipo de trabalhador eu estou sendo? Quanto do silêncio eu consigo colocar? Dentro do meu coração também. Quanto de união eu consigo colocar? Porque a gente às vezes se coloca numa situação em que a gente vai trabalhar com pessoas de várias crenças. E os espíritas só sofrem menos preconceito até hoje do que aqueles que seguem religiões de matriz africana, porque esses aí sofrem descaradamente. Os espíritas ainda sofrem um pouquinho. E aí eu silencio as minhas dissensões. Às vezes o espírita também é um pouquinho prepotente. Às vezes o espírita chega para a pessoa e diz, tu está sofrendo? Gente, não façam isso. Não faça isso, é uma tecla que a gente bate o tempo inteiro no grupo de acolhimento. Tu está sofrendo, sabe por quê? Aí eu digo, silêncio que Deus está falando. Sabe por que você está sofrendo? Porque isso aí provas e expiações. Eu digo, meu Deus. Eu dou na cara dessa pessoa agora ou depois? Pergunta comentou, né? Aí eu digo, eu posso bater? Né? Porque assim, gente, tu está sofrendo, sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada provas e expiações. Menino, cadê o acolhimento? Cadê o amor? Né? No pior momento da sua vida, imagina seu mentor desenrolando aquele... Sabe aquele negócio que via nos desenhos, pergaminho, né? Que é enrolado? Dá 3 voltas na terra. Aí diz, meu amor, é o seguinte, eu sei que você está chorando, mas toma aqui um lenço, um copo d'água, que eu vou ler aqui as suas provas e expiações. Principalmente suas expiações. O que é que a gente quer quando a gente está sofrendo? Acolhimento. Abraço, né? Pessoas que foram consoladas por Chico Xavier com um abraço silencioso. Eu consigo não dizer para uma pessoa enlutada de outra religião que eu vou explicar aquela dor, aquele sofrimento?
Ou eu não consigo calar a boca porque eu sou espírito. Né? E às vezes o mentor está lá, menina, calada, só dá um abraço, só aperta a mão da pessoa. Ninguém quer saber do espiritismo, porque nem é a crença da pessoa. Será que eu consigo ser esse trabalhador da última hora? Será que quando um espírita chega aqui nesse centro, por exemplo, para chorar, eu começo a falar sobre lei de causa e efeito? Eu começo a falar sobre prova de expiação? Ou eu consigo simplesmente dizer para a pessoa, eu não sei por que você está sofrendo, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Né? Será que eu consigo calar a dureza do meu coração quando eu vou acolher alguém? Em vez de dizer, certeza que isso aí você está pagando. Ah, não está pagando não, está aprendendo. Né? A gente aqui não fala em pagar, fala em aprender. Gente, isso é tema para estudo espírita, não é tema para acolhimento. Acolhimento é amor, é cuidado, é carinho. Chico Xavier dizia, é melhor uma mentira que consola do que uma verdade que machuca. Então, a próxima vez que alguém estiver desesperado chorando para você, que ai, meu filho me odeia em casa, em vez de dizer seu filho, com certeza, né? Procurador de Deus, né? É um espírito que você machucou numa vida passada e agora você está pagando. Que aí eu acho que o mentor liga para Deus e diz, já pode desencarnar essa pessoa? Já deu, não quero mais. Né? Já está na hora não dessa pessoa fazer a passagem, desencarnar, né? Porque não está adiantando. Por que você não diz talvez, olha, eu não sei por que seu filho te odeia. Mas pode ser que Deus esteja usando você para ensinar essa pessoa a amar. Faça com que essa pessoa sinta que Deus ama e confia tanto nessa pessoa, que essa pessoa se torne um instrumento do amor de Deus. E não que Deus é um justiceiro que está fazendo você aprender, vulgo pagar pelo mal que você fez a outra pessoa. Aí sabe se é mentira? Não é. Primeiro porque a gente não sabe. Ninguém aqui pode dizer que sabe porque está acontecendo isso ou aquilo na nossa vida ou na vida de outra pessoa. Sabe, é só com Deus. Imagino, suponho, aí são outras coisas. Então, se eu não sei daquilo que eu não sei, eu não falo, principalmente no meu acolhimento. Principalmente quando alguém te traz uma dor. Quando alguém chega para você falando de um problema de saúde na família. Vamos fazer com que as pessoas que estão passando por dores se sintam instrumentos de Deus na vida daquelas outras pessoas. Instrumento da paciência, do amor de Deus. Trabalhadores da última hora da vinda do Senhor. E não procuradores do justo, né, de Deus, no sentido de dizer assim, você vai estar aí pagando porque é questão de justiça, sabe como é? Deus é amor, Deus não é só justiça. E dentro da justiça de Deus tem amor, porque senão, como Chico dizia, graças a Deus o que governa o universo é o amor de Deus e a misericórdia, porque se fosse a justiça não teria ninguém em pé. Ninguém. E Chico, isso veio de Chico, gente. É que eu desconfio, que eu também não sei, que tinha muito pouco aquela altura do campeonato para espiar por aqui. Talvez tivesse, quem é que sabe? Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Então vamos guardar todas as nossos conhecimentos profundos espíritas para os estudos e para a autoaplicação. Para os outros, que nós sejamos amor e luz. Né? Que o nosso trabalho, enquanto trabalhadores da vinha do Senhor, de primeira e de última hora que seja um trabalho de amor. Né? Quem fala isso com relação, né, em outras palavras? Emmanuel, na obra Perante Jesus, psicografia de Chico. Quando a justiça divina nos encontra, nos procura e nos encontra, que pensa no GPS certo. Né? Para ajuste daquelas contas, dos débitos que nós gravamos contra nós mesmos, né? Para cumprir a sentença que nós gravamos contra nós mesmos, se nos encontra a serviço do bem, Emmanuel, que já não era bonzinho, né? Emmanuel era duro, era rigoroso. Se nos encontra caminho, se nos encontra a serviço do bem, a serviço do próximo, diz a misericórdia divina que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. Então, quando a justiça de Deus nos encontra, para aquela sentença que nós lavamos contra nós mesmos, dependendo de o que nós estamos fazendo, dependendo de qual tipo de trabalhador da vinha do Senhor eu estou sendo,
Eu posso sim receber a sentença, mas eu posso receber a misericórdia. Então, se isso eu quero aplicado a mim, que eu saiba aplicar aos outros, né? E como dizia Maria Teresa, né, também, agora não lembro se foi Maria Teresa ou se foi Irmã Dulce, quem souber me corrija, né? Que diz que, eu acho que foi Maria Teresa, que a gente não deve permitir que uma pessoa saia da nossa presença se sentindo pior, né? Ou não se sentindo melhor do que estava quando chegou na nossa presença. Então, todo conhecimento espírita, isso aqui eu trouxe, eu gostei dessa camiseta, porque é uma frase de Carlo Gustaviani, que é considerado sucessor de Freud, onde ele diz, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, né, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Muita gente sai de atendimentos fraternos se sentindo mal, se sentindo que está sofrendo em casa, está sofrendo no trabalho, e agora está sofrendo dentro de si, porque percebe que está pagando por erro do passado. E aí a pessoa que era para consolar diz assim, está pagando porque você deve ter errado muito com esse filho, com esse marido, com essa esposa, né? E aí a pessoa diz, caramba, eu ainda fui uma pessoa tão ruim, que fiz tanto mal, que agora estou merecendo isso. Eu costumo dizer, lá no grupo de acolhimento ao luto, diálogo fraterno, não é lugar para doutrina espírita, é lugar para amor. Dentro do entendimento espírita, claro, dentro do entendimento espírita. Uma conversa com o padre, uma conversa com o pastor, não é lugar de doutrinação das religiões, é lugar de acolhimento e de amor. Lembrando que a pessoa, quando se sente amada, ela se torna forte. Quem foi que falou isso? Freud. O pai da psicanálise, o pai da psiquiatria. Né? Como se torna forte uma pessoa quando ela tem certeza de ser amada? Então, que as pessoas se sintam amadas e não condenadas, e não que estão pagando, e não que estão aprendendo pela dor, né? Que elas se sintam amadas quando saem da nossa presença. E se o nosso trabalho na vinha do Senhor for voltado para isso, para que a gente leve amor para as pessoas, nós estamos sendo bons trabalhadores. Se tudo que eu tenho a dizer sobre Deus é sobre a sua justiça, eu tenho que rever o meu conceito. Né? Rever o meu coração, talvez esteja duro demais para que eu entenda o amor de Deus e eu só consigo ver aquela justiça dele. Né? E aí, para o trabalhador, eu vou trazer um salmo, que eu sempre digo, irritando muita gente mais ortodoxa, que a primeira obra que todo espírita deveria ler é a Bíblia. Aí o povo faz vício. Aí eu vou e provoco o Antigo e Novo Testamento. A pessoa faz, não é só o Novo Testamento, não, eu digo no Antigo, você vai entender o Novo com o Antigo, meu senhor. Né? Aí o povo faz, não, isso é coisa de gente da igreja, eu digo, não, porque isso aqui é interpretação moral dos Espíritos acerca do Novo Testamento, particularmente do Evangelho. Né? Então, assim, o pessoal diz, começa com o livro dos Espíritos, você começa com a Bíblia, não vai entender nada, viu? Inclusive do Novo Testamento. A pessoa que leu o Antigo Testamento sozinha em casa e disse assim, eu entendi tudo, está mentindo. Está mentindo, né? Vai entender nada. Então vai procurar as interpretações do Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento e aí entra na codificação espírita. Então assim, né? Uma vez eu lembro que uma pessoa colocou assim, porque quando a gente está passando por problema, quando a gente está passando por dificuldade, só tem Deus no nosso caminho. E aí eu respondi assim, claramente intuída, porque eu não tenho essa evolução espiritual nunca na vida. Eu que brigo com o meu mentor na hora do perrengue, né? Dizendo, tá certo isso? Desse jeito, no meio da prece. Meu marido já desistiu, porque ele às vezes diz, tá brigando, eu estou conversando. Eu falo, tá certo isso? Diz assim, Deus basta. Deus é mais do que o suficiente, porque Deus age através dos seus mensageiros, né? O rei Davi, né, a quem é atribuído o Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E aí ele fala, né, mais à frente, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. No final ele fala, né, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Né? Salmo 121, vou botar no grupo, né? Para o pessoal depois dizer, sabe, não bota as coisas no grupo. Né? A próxima fofoca que tiver no centro, não vou mandar no particular, né? Ou se vinga, pô, é vingativo.
Então, pessoal, os trabalhadores da última hora somos todos nós, mas sejamos bons trabalhadores. Né? O trabalhador verdadeiro de Cristo, ele é aquele que traz e vive o amor. Né? Então, a gente deixou aqui, posso colocar? Diz, né? Pode, né? Com certeza. Já está aí, bota, né? Aí é uma. A gente não pode negar, né? Pois, vocês pediram, né? Então, pedido do povo, né? Vocês querem ouvir a música? Sim. A educação que o povo recebe em casa é uma maravilha. Todo mundo doido para tomar um passo e ir embora, vamos de música. O nome dessa canção é A Ti, Meu Deus. Ela é católica, porque o espírito é uma coisa que o espírito não é preconceituoso, né? Ou pelo menos não deveria ser. E todos os hinos, todos os louvores nos ensinam. Então essa é uma reflexão do que eu entendo, né? Que o trabalhador da última hora deve viver no seu coração e deve pedir, deve se colocar como esse trabalhador da última hora deve se colocar perante Deus, né? Vou colocar aqui, se alguém tiver precisando aumentar o volume, você aumenta, né? Pessoal, eu já agradeço a vocês, porque se eu voltar aqui, Giovanni disse que eu não volto mais fazer palestra, né? Já estou olhando um pouquinho do tempo, então eu agradeço a paciência, feliz ano novo para vocês, Deus abençoe a mim. Ser o teu seguidor e te dar